das feridas de alma, a barreira dos abusos sexuais estão caindo neste lugar hoje. Não existem mais barreiras. Você vai enxergar Deus como seu Pai e vai receber o perdão de Deus e não vai mais procurar aquele pecado de estimação que tanto te assediava. Mas eu dou um aviso. Se você está tendo um amor impuro, vigia, porque o resultado mínimo, a partir do momento em que nós estamos aqui experimentando o perdão de Deus, ou vai ser uma gravidez ou uma doença que vai expor o seu pecado. Seu pecado não vai ficar mais escondido. E se isso já aconteceu com você, não encare sua gravidez como uma maldição, assim como uma oportunidade de consertar, porque poderia ter sido uma AIDS, e aí não haveria mais chance. Vocês são jovens, estão com os hormônios à flor da pele, estão começando a vida agora, mas existe um momento em que tudo vai ser liberado dentro do casamento. Espera você namorar no casamento, vai ser bem melhor. Mas eu estou falando com você que parece que o balde já entornou e a coisa já ficou esquisita. Eu estou falando com você mesmo. Deus está te dando uma chance hoje. Eu não vou expor ninguém, mas Deus já mostrou para mim que existem pecados de pornografia para serem quebrados, coisas ocultas para serem descortinadas, e você acha que o perdão de Deus não consegue vencer as suas tentações, que o perdão de Deus não consegue vencer, que isso é mais forte do que o próprio Deus, porque foi mais forte que você. Mas eu estou dizendo que a Bíblia lá em Judas diz que Ele vai te apresentar sem tropeço diante do Pai, porque Ele vai te colocar de pé. Ele, o Senhor. Você não precisa abrir o seu coração, liberar o seu pecado e deixar ele embora. Deixa Deus fazer algo na sua vida. Levante suas mãos. Eu ministro que a aliança de Deus, que é real sobre ti, começa a se manifestar agora com fogo queimando dentro do seu peito. Você não vai conseguir mais esconder o seu pecado. Você não vai mais conseguir esconder. Você vai confessar e vai ser curado. Enquanto escondi o meu pecado, envelheceram-se os meus ossos. Se você esconde o seu pecado, você adoece. Se você esconde o seu pecado, você está preso. Existem pecados que são fora do corpo, existem pecados que são no corpo. Nós estamos tratando essa noite sobre perdão. Perdão que foi estabelecido através de uma aliança de sangue de Jesus no Calvário para as nossas vidas. Nós estamos tratando de perdões que não foram liberados. Nós estamos tratando de pecados que estão ocultos, que não foram confessados, para que o perdão de Deus venha. Deixa eu te dizer uma coisa: se você continuar sem perdoar e continuar sem confessar o seu pecado, você vai morrer. Deus tem um relacionamento com você. Coisas tão pequenas às vezes impedem o nosso relacionamento com Deus. Tão pequenas. Eu não vim aqui fazer você chorar ou fazer você rir. Eu vim aqui ministrar o que o Espírito Santo me manda ministrar ao seu coração. Me perdoe se você queria um culto alegre ou algo mais animado, mas eu sinto o Espírito Santo nos constrangendo essa noite. Uma mudança de vida. Mudança de vida. E mudanças nem sempre são bem-vindas, porque nos tiram do nosso conforto. Eu sou como vem de Deus.
Meu socorro vem de Deus. Meu socorro vem de Deus. Meu socorro vem de Deus. Deixa o perdão de Deus vir sobre você. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se você tem se sentido injustiçado, só Ele pode purificar da injustiça que você tem sentido. Só Ele pode mudar a sua vida. Só Ele pode mudar a sua história. Só Ele. Talvez a injustiça tenha vindo sobre você como um tratamento de Deus. Mas há quanto tempo ela vem durando? 2 anos, 3 anos, 4 anos? Ela talvez esteja sobre você por causa do pecado. Muitos de nós temos vergonha de confessar os nossos pecados por causa das posições que nós alcançamos na igreja ou alcançamos uma vida social. É um assunto pesado de tratar. Eu sinto como se tivesse um peso de 1000 quilos sobre as minhas costas. É um assunto que não deixa as pessoas felizes, serem expostas. Ninguém gosta de ser exposto. Adão e Eva, quando pecaram, fizeram roupas de folhas. O Senhor nunca exigiu que eles fizessem roupas. O Senhor, na viração do dia, todos os dias vinha e andava com Adão pelo jardim de mãos dadas. E Adão sempre esteve nu. O Senhor nunca exigiu isso dele, mas quando ele comeu, quando ele desobedeceu, comeu daquela fruta que era proibida, ele teve conhecimento do bem e do mal, e ele tentou cozer folhas para servirem de vestimentas. Então o Senhor veio, matou animais, e com a pele desses animais fez roupa para eles, porque não existe remissão de pecado sem sangue. E se você não aceitar o sangue de Jesus, talvez o seu possa ser derramado. Se você não buscar o Senhor uma mudança, quanto sangue ainda vai ter que ser derramado? Quantas vezes você vai ter que vir a esse lugar e se sentir culpado, sentir que não é parte desse lugar? A igreja não é uma obrigação, a Bíblia não é uma obrigação, orar não é uma obrigação. E quando o perdão vem, isso vira intimidade. Eu estou chamando vocês para a intimidade do Senhor hoje. Eu estou chamando vocês para a intimidade de Deus hoje. Hoje mesmo. Hoje mesmo. Nada pode ser mais gostoso do que morar no céu. Nada do que você faça nessa vida pode ser melhor do que viver uma eternidade ao lado do Senhor. Nada do que você faça nessa terra vai ser melhor do que estar num lugar onde não haverá choro, não haverá lágrimas, não haverá dor. Eu não estou interessado na mansão que eu posso ter no céu. Eu não estou interessado nas riquezas que eu possa ter no céu. O ouro no céu vai ser tão importante que vai virar calçada. Nós vamos pisar nele. Eu estou interessado nele. Não haverá sol e nem lua. E se você veio de uma realidade como eu, tão difícil, existiram momentos da minha vida que eu pedi para morrer. Tamanha era a dificuldade. Mas eu entendi uma coisa: o Senhor não vai me levar para junto dele até que todo o propósito dele seja cumprido na minha vida e na sua vida. E se hoje você acha pequeno demais, você se acha fraco demais, parabéns, você encontrou com o Senhor que te eleva, te levanta, te fortalece, te coloca entre os príncipes dessa terra e te faz um pregador, um profeta para as nações. Mas será que pode sair alguma coisa boa de você? Eu sou pobre, não sei falar. Há alguns meses atrás, eu fiz a mesma pergunta.
Será que o Senhor pode me usar, Deus? Sabe, eu não olho para vocês vendo apenas jovens que vieram no culto de domingo à noite. Eu olho para vocês e vejo homens e mulheres que vão escrever uma nova história do Evangelho no Brasil. Eu olho para vocês e vejo canções fluindo, eu vejo livros fluindo, eu vejo evangelismo fluindo, eu vejo jovens correndo por essas ruas anunciando o Evangelho, eu vejo pessoas endemoniadas caindo, eu vejo aleijados sendo curados, eu vejo cegos voltando a ver. É isso que eu vejo ali em cima. Eu vejo pessoas superiores a mim. A Bíblia diz que eu devo considerar a todos superiores a mim. Eu considero vocês muito superiores a mim. E se existe um privilégio nessa terra, é hoje estar falando isso para vocês, porque guardem o que eu estou falando. Muito em breve, grandes coisas de Deus vão acontecer no meio de vocês. Alguns de vocês vão ser sacudidos. A vida de vocês parece que vai virar de cabeça para baixo. O Senhor vai sacudir você e vai te tirar da sua comodidade, vai te tirar do seu lugar de descanso. Vai parecer que Deus está virando a sua vida de cabeça para baixo, mas na verdade ela já está de cabeça para baixo. Deus só vai colocar no prumo. Alguns de vocês tinham sonhos de ser médicos. Muito bom o seu sonho, mas você vai ser um médico missionário lá no Amazonas, dentro de um barco. Eu tenho ido em algumas igrejas e eu tenho visto algo. É verdade, todo mês a gente vai em pelo menos 10 igrejas, 8 igrejas, e a gente encontra com os jovens. Eu quero dizer uma coisa para vocês: é raro a gente encontrar um sábado numa igreja cheia como essa está hoje. Fomos em igreja grande, igrejas com muitos membros, e nos sábados tinham 5 jovens, 6 jovens. Vocês estão todos aqui esta noite. Não há como escapar, vocês estão sendo marcados pelo Senhor. Vocês estão sendo mudados por Ele. E não é por causa do ministério de santidade, é por causa da palavra que Deus nos deu para liberar sobre vocês. Eu acredito em vocês. Se ninguém mais acreditar, a não ser eu e o pastor e o líder de vocês, eu acredito. Eu acredito que vocês vão encontrar comigo nos aeroportos. E vocês vão sair levando essa mensagem de Deus, fazendo história, quebrando o jugo de Satanás nas nações e nas cidades, quebrando o jugo de Satanás nas igrejas, quebrando o jugo de Satanás nas escolas, quebrando o jugo de Satanás na sua casa. Alguns de vocês aqui têm pais não cristãos e você não vai precisar mais pregar para ele vai ver mudança na sua vida, ele vai ver o seu rosto brilhar como o rosto de Moisés brilhou, ele vai se converter apenas olhando para você. Mas isso tem um preço. Deus vai começar a te levantar de madrugada. Seu pastor não vai precisar te obrigar a fazer jejum mais. Mas o que isso tem a ver com perdão? Queridos, essa é a mensagem que tem atravessado séculos e séculos. O Filho de Deus morreu e tornou possível o nosso acesso ao céu. Você só precisa aceitar Ele. Essa mensagem de perdão tem 2013 anos. O Filho de Deus morreu. O Cordeiro morreu. O Cordeiro morreu. E o perdão está disponível. Mas só pode falar de perdão quem experimentou o perdão. Levante suas mãos. Eu sinto que o Senhor está querendo liberar algo sobre nós, mas existe uma barreira para ser quebrada. Eu quero te pedir que você me ajude, que você comece a orar aos seus lábios, comece a orar, comece a clamar ao Senhor que essa barreira seja quebrada. Eu sinto que algo está se aproximando, mas eu sinto que é como Daniel, quando ele foi resistido pelo príncipe da Pérsia, que na verdade era um demônio. Eu sinto que a resposta está chegando. Então abra os seus lábios, comece a orar, comece a orar, comece a orar. Nem que seja misericórdia, Deus, misericórdia, 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 misericórdia. Deus está quebrando os céus. Eu conjunto de felicidade essa noite. Esse lugar vai começar a ser conhecido realmente, pelo nome que Ele leva. Um lugar onde haverá felicidade, perdão, 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 perdão de Deus.
reconciliar com o Senhor. Se você é um desses que está aqui e quer aceitar Jesus como seu Salvador, ou se reconciliar com Ele, independente da vida que você levou até agora, eu não quero saber se você era um pecador, um matador, eu não sei o que você era, ou se você faltava da aula da escola, mentia para os seus pais, não me interessa se o seu pecado era grande demais ou pequeno demais. Se você quer aceitar Jesus essa noite, levante suas mãos aonde você está, se você quer se reconciliar com Ele. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Ele, levante uma das suas mãos aonde você está. Bem, da próxima vez que nós voltarmos aqui, eu espero que você traga um desviado ou alguém que não conhece o Senhor, para ele voltar para o Senhor. Mas eu quero fazer um convite para você, eu e os pastores, os líderes de você, nós estamos aqui para ungir vocês. Eu quero que você venha aqui na frente, você que, sem nenhum constrangimento, eu já vim na frente várias vezes. Quero que você que quer ser um portador do perdão de Deus, um portador dessa mensagem para a vida das pessoas, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Nós queremos ministrar que você vai ser um mensageiro do Senhor, um portador do perdão de Deus. Eu socorro vem de Deus. Venha para frente, levante suas mãos. Meu socorro vem de Deus. Meu socorro vem de Deus. Meu socorro vem de Deus. Levante suas mãos. Situações da minha vida querem abater a minha alma.